programa Ecologia em Ação hoje traz dois temas importantes para vocês, telespectadores, que gostam de uma cidade com qualidade de vida. Eu sei que todo mundo é caprichoso no seu jardim, nas suas hortas, com a pintura da casa, capricha no telhado, mas a nossa cidade está uma porcaria, está uma sujeira só. Está necessitando de tudo, de conserto, de tudo. Suja, escura, cheia de limo, esburacada. Mas nós vamos falar um pouquinho da rua Hermann August Lepper, aquela avenida que os joinvilenses adoram nos domingos, aquela alameda cheia de figueiras, onde as crianças andam de bicicleta, os joinviles adoram. Eles são os amigos das figueiras, mas essas figueiras precisam de manutenção. Eu, particularmente como engenheiro agrônomo, como sempre trabalhei na área das árvores, o amigo das árvores, tenho 500 mil metros quadrados em Guaramirim, plantado com espécies nativas, não posso cortar nenhuma, sou proibido, mas eu não é por causa disso que eu vou ficar triste. Eu fico muito feliz porque vou deixar para as gerações futuras um fragmento de muita riqueza, muita biodiversidade que nas vizinhanças não tem mais. Mas a Alameda das Figueiras, da Hermann Lepper, elas têm sérios problemas. O primeiro problema é o meio-fio que a prefeitura não conservou nos últimos 2 governos. Fizeram um asfalto ruim, um asfalto de compadres, licitação, não se sabe como é essa licitação, sempre pelo preço mais baixo, dá em porcaria, porque não tem qualidade. E o meio-fio tombado propiciou a queda do barranco, do talude, da margem do rio, e algumas figueiras sucumbiram com esta falta de manutenção do meio-fio. O asfalto também já está oco por debaixo das falhas de meio-fio e nós vamos ter provavelmente acidente não só de trânsito, mas também de fechamento da rua. Vai ter problema de trânsito quando essa rua for fechada para manutenção. E vocês sabem que no Brasil, o Japão foi destruído quase totalmente no litoral e o trem-bala já está funcionando depois de 30 dias. E a BR-376, que é demanda Curitiba, ainda está semi-fechada porque o nosso governo, tanto faz ser estadual, municipal, federal, é extremamente lerdo. Não se sabe por que é tão lerdo. Não sei. Mas os taludes do Rio Cachoeira estão cheios de vegetação, cheios de espécies nativas. Não foi mais aplicado roçadeira, não foi mais plantado liliáceas ali naquele lugar. Sabe que não teve uma época que a prefeitura mandou cortar tudo, passou herbicida e plantou lírios. Graças a Deus os lírios não foram para frente, porque são exóticas. E agora as margens, a mata ciliar do Rio Cachoeira está voltando. As imagens que eu captei para vocês, joinvilenses, porque ali é um trecho que não dá para parar o carro. E não dá para parar o carro e ver a margem do rio como está bonita. Então você tem que estacionar lá embaixo na Fundação Cultural ou lá no Arquivo Histórico, que está uma sujeira aquilo lá também. Está um abandono, gente. É só ver para crer. Não sei por que nós merecemos isso. Por quê? Então vamos ver as imagens do Rio Cachoeira. Com vocês então, as margens do Rio Cachoeira. Permanece então um vazio e a vegetação nativa está tomando conta. Aqui nós temos um pé de pitangueira. O que está realmente segurando o barranco do rio são as árvores, são as figueiras. São as figueiras que estão necessitando novamente de uma poda. Aqui o asfalto realmente está cedendo bastante.
Aqui na frente nós estamos verificando o deslocamento do meio-fio. Uma estrada foi feita assim, muito sem um grande planejamento. O meio-fio está todo deslocado, certo? Aqui as águas da chuva rolaram aqui para baixo e arrastaram a parte do encosto do asfalto. Um grande trecho onde faltou engenharia de asfalto aqui, e quem pagou com o prejuízo foi a natureza. Então o barranco cedeu, entrou para o rio, assoreou o rio e continua assim um grande risco para pedestres, que não tem meio fio, aqui não tem um passeio, não tem uma área para pedestres e não tem uma grande sinalização. Olha só o risco que nós temos aqui, ó. O asfalto está todo ele se rompendo, rachaduras grandes. Aqui já faltam diversas árvores. Então é isso aí, gente. Aqui tem um tanheiro também é da Mata Atlântica, essa árvore aqui. Ali na frente um outro tanheiro. Bastante lixo também jogado fora. Aqui nós estamos filmando uma árvore muito importante da Mata Atlântica, que é o jacatirão-açu e a Miconia cinnamomifolia. É uma madeira muito boa, fuste reto, árvore das mais bonitas que nós temos na Mata Atlântica. Uma das árvores mais bonitas que nós temos na Mata Atlântica. É isso aí, gente. Olha aí, ó. Nós temos ciclistas sem ciclovia, né? Tudo para o carro. Então aqui está uma cratera. O que está mesmo segurando o barranco aqui é a presença da vegetação nativa. Vou tentar descer aqui. Vamos ver aqui, ó, o lixo, muita pedra. Aqui está o barranco todo. O barranco, né? Então é isso aí, os automóveis passam, o caminhão com grande peso ele pode fazer com que isso venha tudo para baixo. E aí está o Rio Cachoeira. No lado de lá tem um muro, não permite nenhuma vegetação. E logicamente uma placa de proibido estacionamento. Estão vendo a placa aqui que é proibido estacionar aqui? Olha aí, ó, proibido estacionamento. Lógico, tem que ter essa placa, porque se estacionar aqui, o veículo pode romper o equilíbrio do que sobrou do asfalto e pode acontecer algo inesperado. As chuvas de verão vão provocar aqui uma erosão e o asfalto vai correr. É uma falta de manutenção. Está na hora de se fazer uma poda outra vez das figueiras. É uma árvore muito violenta no crescimento e a poda tem que ser feita de uma forma tecnicamente correta. Não pode simplesmente deixar que o vegetal se desenvolva nessa fúria. Realmente é uma fúria, é um vegetal furioso. A figueira não foi feita a manutenção dela, as raízes estão descendo.
realmente há necessidade de alguém fazer alguma coisa. Aqui nós temos uma caixa celeste, pode ficar danificada pelas raízes. Então, nós temos verdadeiros cordéis de raízes que descem dessas seringueiras e vêm para cima, vêm buscar alimento no chão, no solo. Como tem calçada, que a árvore não tem condições de receber essa alimentação. Concluímos essa primeira parte do programa, esse primeiro segmento, onde falamos sobre o Rio Cachoeira, e vamos convidando vocês para o bloco seguinte, onde falaremos sobre podas. Retornando com Ecologia em Ação, vamos mostrar para vocês hoje a necessidade da poda na arborização, seja ela pública, seja ela privada. Então, existe legislação sedimentada sobre a poda e corte de árvores. Mesmo a árvore estando dentro do teu imóvel, e como se tratam, às vezes, de árvores muito grandes, você precisa ter cuidados em atender a legislação, e a legislação, quem concede a autorização de poda e de corte de árvores é a Fundema. Lógico que você tem que ir lá, fazer um protocolo, entrar na fila, mas é rápido. Custa, acho que, 50, 100 reais para cortar uma árvore. Mas o fiscal da Fundema vai lá, vai ver se a poda é necessária ou não. Mas a poda, então, ela tem diversas facetas, ela é drástica, ela é de formação de copa, existem poda em árvores frutíferas, que para a poda de árvore frutífera você não precisa ter licença da Fundema, uma laranjeira, um pé de graviola, uma ata, uma fruta de conde, certo? Então isso não precisa autorização da Fundema. Você pode fazer a poda porque são frutíferas. Mas vamos falar um pouco das empresas que atuam na área de corte de árvores em Joinville e de podas. Então, você tem que ter muito cuidado na escolha, na seleção dessas empresas. Existem dois tipos de empresa. Uma empresa que vem um Munck, é uma empresa de tecnologia dura, a máquina vem, entra na árvore e esfacela a árvore. E o que está debaixo não se salva. Então, são tecnologias duras. Se você não estiver junto, não tem um contrato que garanta que tudo aquilo que está debaixo da árvore plantado não vai ser destruído, você tem que cuidar disso aí. E, por outro lado, tem empresas, tem profissionais especializados que fazem a cirurgia da poda. Eles trabalham com cordas, com escadas, com motosserras de pequeno porte. Eles fazem a cirurgia e vão tirando os galhos e vão deixando a árvore só no tronco e no final eles vão retalhando a árvore sem que haja qualquer tipo de estrago no teu jardim. Então, essa é uma escolha muito importante. Escolha dos profissionais cirurgiões das árvores. Nós não queremos mega tratores, retroescavadeiras, ou então Muncks, onde o cara vai lá em cima com a roçadeira e vai destruindo tudo. Isso não interessa. Quem gosta de árvores não contrate muitas vezes serviços que não estão perfeitamente balizados por profissionais especializados em poda e corte de árvores. Mas as imagens que eu estou mostrando aí, ela mostra como é que tu faz a cirurgia dessas árvores. Como é que se trabalha com segurança, como é que o operador é amarrado no tronco, como é que a escada é amarrada para que não hajam acidentes. É
um trabalho muito perigoso. Poda de árvores é muito perigoso. Você tem a fiação elétrica, você tem a casa do vizinho, você tem o telhado do vizinho, você tem plantas ornamentais que podem cair tanto no teu terreno como os galhos podem cair no terreno do vizinho. Você tem outras árvores que têm que ser preservadas, você tem outras árvores frutíferas que estão próximas que não podem ser destruídas. Portanto, é um trabalho muito delicado, é um trabalho para especialistas. E quando você quer contratar uma empresa especialista em cirurgia de árvores, em poda de árvores ou em corte de árvores, você veja se esse pessoal tem um profissional habilitado, que deve ser ou engenheiro florestal ou um engenheiro agrônomo, que atenderá uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, balizando profissionalmente aquele trabalho dos especialistas. Aí sim você está bem servido. Pode ser até que se pague um pouco mais caro, mas você não vai ter dores de cabeça com danos na fiação elétrica, na tubulação de diversos calhas de telhados, você não vai ter problema com teus canteiros, você não vai ter problema com teus carros e com os teus vizinhos. É isso aí. Então, a poda é importante, não deixem de estudar, de analisar, de buscar bons profissionais que possam te servir na questão das podas. Então, as podas e os cortes das árvores são importantes. Por que se poda uma árvore? Muitas vezes a árvore oferece um risco muito grande para um telhado de um vizinho teu. E nós temos tido mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas, elas arremetem para ventos mais fortes. A cidade de Joinville começou a esquentar. É muito prédio armazenando o calor do sol no verão. E quando esse calor passa de determinados limites, a atmosfera vem e joga água em cima para esfriar a cidade. E para jogar essa água em cima, ela traz muito vento. O vento é muito forte. Então nós temos tido aí registro de ventanias de temporais com 90, 100, 110, 120 quilômetros horários. Aí vai o telhado e vão as árvores para cima do telhado da tua casa, ou, como me aconteceu isso, eu tive um jaquitirão-açu que se despencou em cima da minha casa, o prejuízo foi grande, e pode também a árvore cair em cima da casa do teu vizinho e você vai ter um problema jurídico, técnico e de vizinhança muito grave. Portanto, um conserto de uma casa que recebeu o baque de uma árvore é um conserto que passa longe na cifra dos zeros. Mas nós temos, pela legislação vigente em Joinville, nós temos todo o amparo de que se uma árvore que não foi autorizada de corte pela Fundema, se essa árvore cair em cima da casa do teu vizinho, você não tem culpa no cartório. As árvores são protegidas por lei municipal, as árvores são protegidas por leis estaduais e pelo Código Florestal. Então, realmente você precisa ter cautela, tem que ter olhares muito atentos e chamar de vez em quando um especialista para fazer uma avaliação das árvores que você tem no teu jardim, das árvores que você tem na tua calçada. Você não pode mexer, não pode fazer podas, não pode cortar galhos da arborização pública. É crime ambiental, Lei 9.605, e você vai se aborrecer se você for flagrado com a tua serrinha, com o teu facão, cortando os galhos da arborização pública. Você tem que solicitar a presença de um especialista da prefeitura, de um empreiteiro da prefeitura, de um terceirizado da prefeitura, mas você não pode contratar qualquer empresa que se diz cortadora de árvores para que ela faça aquele serviço sem a devida autorização da prefeitura, autorização da Fundema. Portanto, a questão da arborização pública é muito séria. Existem pessoas que tiveram grandes prejuízos porque caíram galhos nos telhados. Um galho pesa 80, 90, 100 quilos. Quando ele vem, se despenca de uma altura de 10, 15, 20 metros, o rombo no telhado é grande. O estrago é grande. Aí se imagina uma árvore dentro da tua sala ou dentro do teu escritório, com os computadores, televisores e assim por diante. O estrago é grande. E na hora da chuva forte, o vento é forte. E com o vento forte, os galhos caem em cima do teu telhado.
entopem as calhas. Portanto, calha hoje, dentro das mudanças climáticas, tem que ser calhas de grandes dimensões, quadradoras grandes, não orifícios de 5 centímetros, mas tem que ter retângulos de 10 por 20 para que as folhas que caem no telhado, muitas vezes de uma árvore do vizinho teu, possam escoar, possam se libertar com a água que desce do telhado. Então, é um programa de hoje que vai te mostrar novidades. O nosso programa está à disposição de você, telespectador. Se você tiver perguntas sobre árvores, quem contratar, quais são os profissionais habilitados, quem está registrado, quem tem bom equipamento, quem faz um serviço cirúrgico de boa qualidade, pode pedir ajuda ao nosso programa, que nós vamos trazer aqui para vocês, eventualmente, esses especialistas que vão dar mais detalhes da poda das árvores. E quais são os equipamentos que o pessoal que faz a cirurgia de podas e a cirurgia de cortes, de galhos e de copas de árvores utilizam? Eles utilizam motosserras, são equipamentos perigosos, um amador não é recomendável que use motosserra, facilmente corta um braço, uma perna, um pé, se não for coisa pior. Vocês têm que ver se a motosserra que é utilizada na operação de poda é registrada no IBAMA. A legislação exige que o operador da motosserra tenha registro, apresente o registro, ele tem que levar o registro da motosserra com ele. São utilizadas cordas muito longas, para não só garantir a segurança do operador da motosserra, do operador do facão, que sobe e vai descendo os galhos lentamente, sem que eles causem danos ao que está no entorno da árvore. Eles usam também facões extremamente afiados, porque nem sempre a poda de galhos de grande porte é feita com motosserra. Às vezes é inviável, se bem que eles puxam a motosserra, um especialista puxa a motosserra para a copa da árvore e lá realmente ele tem condição de operar com essa motosserra. Mas o facão, geralmente, ele entra em ação para não fazer barulho, para não fazer fumaça e faz um corte cirúrgico de melhor qualidade, mais garantido. Porque o corte ele é feito de tal forma que a árvore que vai despencar, ela está presa na corda, em um galho superior. Então, no momento que o galho começa a ceder, começam a se escutar os estalos das fibras se rompendo pela ponta da árvore que ficou pesada. Então, as fibras que foram cortadas com o facão, elas realmente cedem, dão um estalo e aí o operador larga lentamente, vai soltando a corda e essa parte do galho vai e vem para baixo. Não despenca. Ele desce com a ajuda do cordame. A operação é muito segura. E assim, uma árvore que tinha N galhos, de todas as bitolas, galhos finos, grossos, eles vão sendo cortados lentamente e vão sendo descidos de uma maneira muito elegante, muito segura, sem danos aos demais vegetais que circundam aquela árvore. Às vezes você tem cercas embaixo, às vezes você tem fio elétrico, então tudo isso fica protegido, tudo isso fica resguardado. E quando é cortado um fuste maior, onde os galhos já foram tirados, é feito um corte de tal forma que aquela parte que está sendo projetada para o tombo, ela cai exatamente no lugar previamente projetado. Então você sabe exatamente onde é que vai cair o tronco, onde vai cair aquele segmento da árvore que você está tirando dali, porque uma árvore muitas vezes doente, ela tem que ser extirpada. Uma árvore que está começando a apodrecer, levou um raio, e essa árvore é um risco para a tua casa e para a casa dos teus vizinhos e para os teus carros. Uma árvore dessa em cima de um automóvel faz um estrago significativo.
Então, as árvores doentes, as árvores que sofreram com ventos fortes, que quebraram galhos, galhos que ficaram pendurados e não caíram completamente. Então, essa limpeza do mato que você tem muitas vezes em volta da tua casa, ou na tua própria fazenda, na tua chácara, esses fragmentos da Mata Atlântica têm que ser limpos para que os galhos que ficaram, as árvores que ficaram tombadas, semi-tombadas, não ofereçam risco para as pessoas e para o patrimônio particular que circunda essas árvores. Então, a operação de poda de árvores é uma operação para especialistas, como eu já falei, é uma operação que demanda conhecimento, e a pessoa que vai fazer o planejamento do corte de galhos de uma árvore tem que ser uma pessoa que tenha muita paciência, que tenha olho clínico e saiba exatamente qual é a direção que esses fragmentos da árvore, que esses galhos, essas toras, esses troncos, ou para aquele lado eles vão despencar. Então, através do cordame, você orienta a queda dos troncos. E você, quando vai fazer um corte de muitas árvores, você tem que ter um lugar para onde dispor toda essa galeria. Essa copa que você está tirando da árvore, ela tem que ter um lugar para ser depositada. Logicamente, as copas são retalhadas com facão, são reduzidas com motosserra, e você então, aquela matéria orgânica florestal, aquela biomassa, ela vai para uma composteira, ou ela vai ser empilhada como lenha, ou as toras vão ser utilizadas como suporte de vasos de flores, ou as toras vão ser utilizadas como enfeite do teu jardim. Quer dizer, a madeira nativa ela aguenta muitos anos, 10, 15, 20 anos, até que ela apodreça completamente, madeira boa, de lei, né? Então, tudo isso tem que ser planejado. Quando se contratar o serviço de cirurgiões das árvores, você tem que também oferecer o espaço onde toda essa galhada, essas toras vão ser guardadas e depositadas. Não pode ficar no pátio dos carros, e se você contratar, contrate bem feito. Contrate o corte e a limpeza do teu terreno e a deposição em lugar certo. Se você não tem onde depositar, você tem que contratar uma caçamba ou você tem que contratar um caminhão com carroceria de madeira, carroceria aberta, onde toda essa galhada, esses troncos, esses ramos vão ser levados. O encaminhamento dessa matéria, dessa biomassa, ela tem destinação correta. Ela pode ser levada para uma usina que trabalha com cavaco de madeira, eles têm trituradores, toda essa biomassa é triturada e transformada em cavaco que vai ser injetado depois nas caldeiras. Ou então leva para o aterro sanitário municipal com a autorização da Ingepasa. Um bom final de semana para vocês todos. Um bom dia para vocês todos e aguardo vocês no meu próximo programa Ecologia em Ação. Até lá, pessoal!